Graças a Deus estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Nós estamos aqui no quarto trimestre de 2023, até os confins da terra, pregando o Evangelho aos povos até a volta de Jesus. Esse é o nosso tema, né? Tema e sobre tema, né? Sim. E hoje nós estamos na quarta lição, 22 de outubro de 2023. O assunto da lição de hoje: missões transculturais no Novo Testamento. Então, aqui já chegamos aqui no Novo Testamento. Hoje já vamos falar aqui do maior missionário, né? A gente sempre diz que o maior missionário é Deus, né? Mas aqui na Terra o próprio Deus veio, que é Jesus, que foi o maior missionário de todos, né? E ensinou como fazer missão, né? Então aí deixou a igreja para fazer. Esse é o assunto nosso nessa lição de hoje, né? Texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Esse a gente sempre diz que esse versículo, ele é o texto áureo da Bíblia, né? Porque é um texto principal que a gente vê que é bem importante, né? Verdade prática. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. É isso aí, sucessora. E essa palavra igreja, como nós estamos aqui falando para as pessoas em casa, né? A gente tem que sempre explicar um pouco a respeito disso aí, né? Sim. Que igreja é aquele que é crente, aquele que verdadeiramente se entrega ao Evangelho. Né? Porque a igreja não é uma casa e nem é uma multidão de gente. Quando fala igreja aqui é uma coisa bem particular de cada um, né? Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos 14, 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então é isso aí, essa particularidade de cada um, de se esforçar em fazer parte da igreja, ser um membro do corpo de Cristo, isso aí. Exatamente. Né? Então ser aprovado por Deus, então ele faz parte dessa igreja e tem essa responsabilidade. Individual, né? Recebe essa incumbência aí de transmitir o Evangelho, não é isso aí? Isso. Aí isso aí foi dito por Jesus, está nos Evangelhos tudinho, todos os Evangelhos 4. E não só lá, Atos dos Apóstolos, está dizendo dessa ordem imperativa do Senhor, deixando a responsabilidade conosco. É como que ele veio só ensinar, né? Exatamente. Num Fazer tempo um tão treinamento. curto, treinou muito bem, que já tem aí quase 2000 anos e ainda as lições estão sendo passadas, geração a geração. Ele fez esse treinamento e mostrou isso com poder. O Evangelho é pregado com poder, né? Como diz o apóstolo Paulo. Isso mesmo. Eu não vim apenas em palavras, mas com poder do Espírito. Ele fala aos Coríntios aí. Então, Jesus ele deixou isso aí e enviou. Né? Ele disse, mas eu envio, e enviou o Espírito, né? Para que nos ajude nisso aí. Tanto em revelação, fazer lembrar tudo que ele disse, e também com poder. Os dons do Espírito e fruto do Espírito. Que dom é uma coisa, é como se seja uma profissão, vamos falar assim. É um dom, dentro do corpo de Cristo tem esses dons, né? É como que nós temos uma profissão, carpinteiro, outro é pedreiro, outro é aviador, vamos dizer assim, um piloto de avião, né?
Então, dentro do corpo de Cristo tem todos esses dons aí, né? Para a gente trabalhar, mas tem um fruto que é exatamente a profissionalização. É como que seja assim, o aprendizado, a experiência que você vai adquirindo, né? O desempenho que você, como ser humano, vai... Exatamente. Você permite diariamente, o Espírito... Os dons, eles já estão mais relacionados àquilo, às dádivas que Deus vai dispensando, né? A habilidade, que tem pessoas tão habilidosas, mas esse desempenho já é responsabilidade nossa, do fruto. Você, às vezes, se omite, se limita. Até o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, ele diz: ninguém se prive da graça de Deus. Se privar significa você se amar, você se priva, você mesmo se amar, você se omite. De alguma forma você não desenvolve, ou você não aceita, né? Ninguém se prive da graça de Deus. Então essa graça, ela é dada a todos os homens, né? Tem uns que não querem nada, de jeito nenhum. Há uns que querem um pouquinho e outros não querem nada. E outros querem muito. Outros buscam mais. É isso aí. E aí esse dom você vê que Paulo ele fala aos Romanos, aos Coríntios, a respeito desses dons, que são 9 dons e com variedades. E na verdade como Jesus disse, que o homem que recebe a palavra, uns produzem 30, outros 60, outros 100%. Então são aí as capacidades das pessoas, né? Aí não significa que é reprovado por Deus porque produz pouco, não. Não é reprovado, é conforme a sua capacidade, o seu desempenho. Tem gente que ele é fraquinho mesmo, ele não desempenha muita coisa, né? Ele não consegue produzir muito, mas ele está se esforçando. Então Deus ele não vai medir por essa produção, ele vai medir pelo esforço da pessoa, né? Seria como a gente considerar a cada membro do nosso corpo. Por ter uns inferiores, não significa que tenha menos importância. Todos têm a sua função primordial, independente dele ser um membro ali interno ou externo, grande ou pequeno. As funções são ali próprias de cada membro e nenhum pode substituir, né? A não ser que exista alguma anomalia e as pessoas vão começando a desempenhar funções já fora daquilo que seria o padrão, exatamente para cobrir aquela deficiência. Mas o normal mesmo é cada membro desempenhar aquilo que ele está designado na sua função. Então eu preciso compreender qual é a minha função no corpo de Cristo e desempenhar isso sem ficar ali com inveja porque desempenha melhor. Por exemplo, eu não sei cantar, mas nem por isso eu vou ter inveja de quem canta bem, porque isso aí é um dom, né? Não pode entrar na área do outro, né? Eu tenho que não ver, deve. Eu tenho que ver que talvez pode até ser como um membro do nosso corpo interno, talvez eu tenha que desempenhar algo até invisível, né, da sociedade, porém não significa que tenha menos importância. Por exemplo, a oração, a intercessão, que isso seria mais para o privado. E isso é muito importante ser desempenhado. Então, cada um vai vai desempenhar aquilo que ele mesmo vai descobrir. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus quer de mim? Dentro desse corpo eu tenho uma colocação dada por Deus e eu vou desempenhar isso independente de qualquer coisa, né? Tem uns que têm um ministério público, tem outros que têm um ministério privado. E você vê que Jesus, como ele diz mesmo em Mateus, os últimos 2 versículos, quando ele diz, é o 28, 19 e 20, do livro do Evangelho de Mateus, né, que ele diz que para ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele volta a dizer, ensinando todas as palavras que eu vos tenho dito. Você não vai saber o que Jesus disse ou dar importância. O problema é dar importância. Sim. Sem o Espírito, que é o professor. Sabe aquela coisa de eu ir para a universidade de medicina?
mas eu não quero ser médico. Aí eu não vou dar importância, o professor vai falar, eu quero saber disso não, rapaz. Eu não tenho nem ideia do que é isso aí, nem quero saber, quer dizer. Então isso é a importância. Eu quero ir para o céu, eu dou importância nas palavras do Senhor. Então o Espírito, ele vai desenvolver em mim isso aí. Exatamente. Ou seja, eu vou desenvolver no Espírito. Ele está disponível como professor, mas eu preciso me interessar nisso. Ele vem e nos capacita. Exatamente. Aí Jesus diz que ensinar todas as palavras que eu vos tenho dito, e eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está dizendo, o Espírito meu está lá, está capacitando vocês todo dia, até a consumação do século. Não é só para esses meninos aqui, não, é até ele vir. Exatamente. Então a gente tem que ter uma certeza, aqui vai falar, né, nessa lição, Sim, que os apóstolos, eles pregavam com a certeza que o Espírito estava com eles. Ali estava desempenhando neles, o Espírito estava usando eles. Eu tenho que ter essa certeza. Eu não posso ficar inseguro achando que eu estou fazendo uma coisa de mim mesmo. Então tem que ter certeza que o Espírito está me usando para as pessoas. Eu preciso entender isso aqui. Nós estamos nesse programa aqui sabendo que aqui é o trabalho do Espírito, é um trabalho do reino do céu, não é um trabalho nosso. Se fosse, nós ia falar aqui de qualquer uma coisa terrena de nós mesmos. Não, nós estamos falando da Bíblia, então é uma coisa espiritual, é um trabalho espiritual. Então é o Espírito de Deus, né? exatamente. Então a gente tem que ter essa certeza. E uma coisa que você falou aí de membros, que nós somos um membro, né? Paulo, ele diz que porque a orelha não faz a função do olho, aí não faz, ou qualquer outro membro. Sim. Ele não faz parte do corpo? Claro que faz. Faz. Quer dizer, é cada um na sua função, entendeu? E a gente, quando a gente tem esse entendimento assim, que às vezes a gente está com um dedozinho doído assim, aí a gente vai dar importância, aí a gente fica pensando, poxa, um dedinho desse aqui doído, já o corpo todo sente a dor. E sente falta, poxa, ai meu dedo, até às vezes a pessoa diz, poxa, tudo só bate nesse dedo ou nessa ferida aqui. Não, é porque está doído, ele está enfermo ali. Aí você toca outras coisas em outro lugar, você não sente, mas lá sente. Então, aí você vai ver, você vai dar a importância naquele membrozinho. Um dedinho é importante no corpo. Então, do mesmo jeito, a importância, né, dos membros do corpo de Cristo, na questão igreja aí, da obra do ministério, né? Nós já estudamos até em lições passadas que o evangelho é pregado, né? Essa pessoa tem a fé, compreende a salvação e é inserido nesse corpo, que é a igreja. E aí, quando você chega lá, você vai ser discipulado, você vai ser ensinado sobre agora esse ensino desse novo estilo de vida, e é exatamente aí que vai entrar eu vou me encaixar, onde eu vou participar, o que eu vou fazer. Dificilmente você não entra um pouco perdido, mas é só uma questão de tempo para a pessoa compreender que ela tem sua importância ali, independente de quantos talentos, de quantos dons, de quantas manifestações, de quantas operações através das outras pessoas, eu tenho que ver que eu não sou inútil. Eu não cheguei ali com uma inutilidade, só cheguei e está tudo certo, de forma alguma. Então, todos nós temos no reino de Deus uma aceitação, né? E Jesus confiou, quando ele escolhe os seus discípulos, ele designa eles, ele comissiona eles, e Jesus nem pergunta como eles se sentem, se eles se sentem capazes. Jesus simplesmente dá a missão e eles vão cumprir. Então é dessa forma que Jesus espera de nós, que já aceitamos a Ele, né? E até pelo contrário, ele tira, desestimula você, tira ali qualquer capacitação humana. Ele pelo que a maneira dele enviar os discípulos, é como que ele dissesse, não vai se apoiar, se estribar no que vocês têm, no intelecto de vocês, nada. Porque ele diz, não leva 2 sandálias, 2 túnicas, não leva foge, não leva ouro nem prata,
aí todo obreiro é digno do seu salário, aonde chegar vai ter, entendeu? Então ele diz assim, não vão esperar, porque eu vejo assim, hoje a obra missionária, eu fico meio um pouco triste às vezes. Eu sei que em tudo Deus está lá, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Mas eu vejo pessoas querer se formar primeiro para poder pregar o evangelho. Acho que, rapaz, se você quer ser um missionário, Deus vai te capacitar, te colocar no lugar certo e você vai ganhar alma. Eu acredito assim, entendeu? Então você não precisa se preparar primeiro. Não, pelo contrário, se você for se preparar, muitas vezes nem vai ficar preparado. Que é exatamente o que nós falamos. Quando Jesus enviou os 12, enviou os 70, fazendo uma espécie de treinamento, né, com os discípulos, para eles, quando Jesus fosse morto ali, ressuscitar e subir aos céus, de saber fazer a obra. Não, nós já fizemos 2 vezes, já recebemos poder, nós recebemos de novo. Então, e Jesus também, quando já ressuscitado, ele soprou o Espírito sobre eles e enviou, né? Então, você vê quando eles voltaram, ele disse, eu vos dou poder. É eu que dou poder. A pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno. Né? Nada vos fará dano algum, é no sentido espiritual. Espiritual né? mesmo. Então, ele se alegrou quando Deus usou os discípulos da mesma forma que usava ele. Ele se alegrou porque Jesus, na verdade, humano, ali como humano, ele ficava, será que eles vão permitir, Deus vai usar eles como usa eu? Assim, eu acredito, assim, aquela parte humana de Jesus, ficava ali meio na dúvida. Quando ele viu que foram usados, eles voltaram alegre, dizendo que os demônios se sujeitavam a eles no nome de Jesus. Ele disse, mas é eu que vos dou poder. Aí alegrai-vos por o nome de vocês está escrito no céu. Então é uma coisa que Jesus garantiu ali, ou pelo menos disse para eles ter muita vigilância no sentido de garantir a sua própria vida. Porque às vezes você prega para os outros, é um missionário e perde a tua vida. Ou seja, deixa de servir a Deus, né? No sentido de pregar para ti mesmo, é isso aí. Ser um missionário para você mesmo, tem que ser primeiro para você, depois para os outros, né? Então, você vê, eu sempre digo que ali daqueles 70, dos 12, depois de 70, o Judas Iscariote estava no meio, perdeu a vida dele. Pelo menos esse aí a gente sabe que perdeu. Quer dizer, não pregou para ele, pregou para os outros salvaram ele, não. Então tem esses detalhes aqui, e eu vejo aqui, vou repetir aqui a verdade prática, a natureza missionária de Deus. Então, o que é isso aqui? Quando se trata de ser humano, existe uma guerra aqui. Não no céu, não tem guerra em céu. Não existe nada de disputa de Deus com o diabo. Não tem nada disso, não. É uma questão humana. Que é como que o inimigo, ele diz, eu vou criar um reino para mim, eu vou enganar, tirar de ti esse ser humano, e eu vou criar um reino para mim. E Deus diz, não, eu vou mostrar para eles. Ele não pode criar reino mesmo, coisa nenhuma. E Deus, o poder de Deus está aqui, disponível para nós, a graça do Senhor. Esse amor de Deus, como ele diz, amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho, né? Aí aqui ele diz, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer seu único filho um missionário. Então você vê que Deus é missão, a missão não do próprio Deus, mas nossa, que Ele nos dá. Estamos com essa responsabilidade. Ele mandou seu filho, depois recolheu para lá de novo e disse, agora é com vocês aí. Né? Então deu essa responsabilidade e dá à igreja e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Aí quando a gente vai ver sublime tarefa, é verdade.
Porque você fazer um trabalho é servo de Deus, de servo de Deus. Você ser um servo na terra. É como que você seja um anjo no céu, mas está na terra. É isso aí. Então, fazendo um trabalho, o próprio Deus te usando, te dizendo o que deve ser feito, o que não deve você fazendo. Isso é um privilégio muito grande. É um E representante de Deus. Embaixador, ministro, dispenseiro dos mistérios de Deus. E aqui na terra, e você ser um representante do céu. Não, estou aqui, eu sou embaixador do céu. Já pensou? Você ter esse privilégio e às vezes as pessoas não entendem esse lado aí, entendeu? De Deus usar ele. Então Paulo diz que isso é um tesouro que está nesse vaso de barro para que o poder seja de Deus e não de nós. Mas quando você vai olhar por esse lado, é um privilégio muito grande mesmo, né? De ter recebido do próprio Deus. Olha, eu vou para lá, para o meu trono, me sentar lá e eu vou só dar poder para vocês fazerem esse trabalho aí. E você fazer isso aí. E verdadeiramente o Senhor te usar. Isso é muito, né? Gratificante, né? Gratificante e também pela questão da obediência, porque isso exige muita fé para você obedecer, né? Aí você, depois desse nível, desse passo de obediência, aí você vai perceber que não existe privilégio maior, enquanto tem muitas pessoas que têm um cargo do governo, né, aqui na Terra e já se sente tão privilegiado, porque de fato né, cargo de confiança, você é um representante do Estado, isso é muito, é dignidade, mas imagina você representar o reino de Deus, você ser uma pessoa confiável, né, das riquezas celestes. Que é eterna. Que é eterna e que você pode estar influenciando espiritualmente outras pessoas para esse reino. Isso é algo maravilhoso. E que é garantido. É como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Que as pessoas correm nos estádios para ganhar uma coroa corruptível, mas nós corremos para ganhar uma incorruptível. Aí ele diz, e muitos correm, um só ganha, nós todos ganhamos. Não tem como você trabalhar perdido. Ele disse, eu não trabalho como dando soco no ar, ou seja, improdutivo. Sim. Aí outra hora ele diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Seja firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então tem validade, não é vão, vale. Né? É certeza e é eterno. O galardão que você vai receber é eterno, não tem fim. Aí você vê, como você falou aí dos governos, é momentâneo, ainda que você sustente esse teu emprego até o fim da vida, mas vamos dizer que seja 100 anos, no máximo. Aí acabou tudo, perdeu tudo, não tem nada em nenhum lugar, não existe nada, só existe uma prestação de conta com Deus do que você fez. Você deu glória a Deus na terra? Não, pois você não tem nada lá no céu. É assim. Então é uma coisa para a gente abrir a mente, permitir que Deus te nos abra a mente para compreender essa riqueza aí. Esse textual é muito lindo e aqui está falando também sobre o amor de Deus, ele é oferecido a todos, mas nem todas as pessoas irão aceitar, irão crer, né? Nem todos obedecem o Evangelho, diz o apóstolo Paulo ali. Exatamente. Bem-aventurado, não é? É quase isso aí, ou mais do que... Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da coisas paz. Boas, boas novas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. É Romanos 10, 16, fala isso aí. Mas é isso aí. E a graça é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Mas quem se priva dela, o que é ela?
Então, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, fala isso aí, que é a todos os homens, todos. Não tem acepção de pessoas. Né? Tem como Deus rejeitar o homem. Quer dizer, tem, mas ele não quer, ele não rejeita. Não rejeita. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. Então, quando você vem a Cristo, você tem esse desejo também de missão. E hoje essa missão está mais, assim, mais um pouco difícil, eu digo, no sentido de ser genuína, de ser verdadeira. Aí você vê, mas sempre teve isso, né? Você vê que no tempo de Jesus ele era o maior missionário, o apóstolo Paulo, depois dele, tudo, Pedro, mas todos foram perseguidos. Os que não são, dizendo que são. Então, hoje é a mesma coisa. Você é perseguido por um falso evangelho, que não é o evangelho. Então, quem prega o evangelho genuíno, ele é perseguido. Jesus disse para ficar tranquilo, que se você for perseguido por amor dele, então grande é o galardão no céu, porque assim também aconteceu com os profetas que foram antes de nós. Então você vê que o inimigo ele persegue para destruir o evangelho. De alguma forma destruir no sentido de distorcer. Né? Quem prega o evangelho genuíno, ele é perseguido pelo falso evangelho. E quem não acredita em Deus, ele não está nem aí. Não existe essa competição. Mas é aqueles que acreditam, mas são desobedientes. Acredita no sentido de, igual o diabo sabe que existe Deus. Ele crê que estremece, mas não obedece. Ele é um competidor. Ele é um anticristo. Em vez de ser Cristo, cristão, ele é anti. Né? O diabo ele é assim, os demônios. Assim é aqueles que aceitam esse tipo de doutrina falsa. Eles são uns competidores, né, falsos, que vêm trazendo o engano para aqueles que estão se afastando do erro, como diz o apóstolo Pedro. Então vamos aí. Leitura bíblica em classe. Está em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, e Lucas capítulo 4, versículos 17 ao 20. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas capítulo 4, versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Versículo 19. Apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele depois disse: hoje se cumpre essa palavra aos vossos ouvidos. 700 anos antes de Cristo foi escrito por Isaías e se cumpriu exatamente quando ele disse. Ele abriu exatamente no lugar e na sinagoga onde ele deveria falar. Ele disse: agora se cumpre, essa palavra está se cumprindo. Porque eu vim para isso aqui, o Espírito do Senhor é sobre mim. Aí você transfere isso aqui para o espiritual, porque Jesus ele não veio exatamente para curar cego, no sentido físico. Ele curou, e ele cura até hoje. Mas o que vale mesmo é curar a tua cegueira espiritual. Não foi evangelizar pobre que não tem dinheiro, não tem posse, não é isso não. É no sentido de humildade, de necessidade espiritual, de necessidade de salvação. Pode ter o mundo inteiro, mas que adianta se perder sua alma? O próprio Jesus disse. Então não é nessa questão de não ter dinheiro, é a questão de
Pobre de de espírito. rejeitar o espírito. Pobre de espírito, necessitado, desprovido de espírito. É isso aí. Então, aí vai dizendo aqui, o cativo que está preso no engano do inimigo, aí ser solto. Jesus não andava soltando nas cadeias, abrindo os cadeados, não. É nesse sentido aqui que ele está falando. Porque fisicamente isso aqui, Do mesmo jeito, muitos Isaías. desses problemas aqui seriam ou são resolvidos, né? Literalmente. Tem pessoas que estão perdendo a visão, tá lá, um cirurgião vai lá, restitui. Né? Então, se fosse essa questão física, apenas teria muitos profissionais, bons profissionais, que resolveriam a maioria desses problemas. Então, agora o problema da alma, o problema do pecado, somente Jesus através do seu sangue. Você vê um Isaac, assim, o nosso Isaac, nosso pai Isaac, né? Era cego, ele não viu nem foi enganado ali pelo o Jacó, né? Mas espiritualmente não era não, porque tinha que se cumprir ali a palavra daquela forma lá, tudo. Mas o que vale é enxergar aqui. Ó. A visão. É a visão, não a vista. A vista é limitada. Vista é humana. A visão é ampla, Exatamente. É a interna. Exatamente. É aquilo que você consegue, que está muito além dos olhos. Exato. Objetivos, né? Objetivos da lição são 3. O primeiro, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. O segundo objetivo, mostrar as missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Terceiro objetivo, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, já que está falando do Novo Testamento, que contém 27 livros. E nesses 27, todos eles têm essa mensagem, está inserido a missão. Na realidade, a Bíblia começa e termina com essa mensagem. Quando fala em Apocalipse, aí é o próprio Deus, o próprio Jesus já no céu, entronizado, revelou a João, tudinho explicando ali o que ia acontecer, né? E chamando a atenção daquelas igrejas da Ásia ali, as 7 igrejas, dizendo tudinho o que ia acontecer, o que estava acontecendo no momento também. Exatamente. Né? Então, para ele alertar, escreve lá, diz para esse pessoal, e é assim que está lá a situação. Então, aí você tira para nós hoje aqui, né? O Apocalipse está se cumprindo aí, no mundo, né? Você vê isso claramente, né? E é uma coisa numa velocidade que a gente já achava distante, esse negócio. Quando será? Hoje a gente estão falando aí uma coisa que a gente está achando que é antes que vai acontecer. Né? Tem coisas aí que falta que se cumprir, que a gente está achando que vai se cumprir antes do que estão dizendo, por causa da velocidade né? Dos tempos, a tecnologia, a ciência se multiplicando e os sinais, né, que está acontecendo aí. Então tá bem claro isso para todos nós, né? E essa palavra ela é digna de toda aceitação, fiel e verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Ela vem se cumprindo ao longo da história da humanidade. E ainda o que falta, estamos já vendo em ritmo acelerado aí os sinais para o fim. Não passa essa geração sem que tudo isso aconteça. Então nós estamos nessa geração do Espírito, a geração do reino de Deus, no sentido Jesus para o rei tomar posse do seu reino, na terra mesmo. Não, é a terra, tomar posse da terra de vez, assim, porque na verdade, porque tem uns aí que diz que Jesus está reinando, não está bem assim não. Porque ele mesmo diz, tem 2 senhores na terra, tem que sair um. E pode ficar certo que é o diabo que vai sair, pode ficar. Ele mesmo disse, o príncipe deste mundo está sendo julgado a partir de agora. Então é isso aí.
Aí esse vai sair, vai ficar só um rei aqui. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é isso aí. Vamos à introdução da lição. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, João capítulo 20, versículo 21. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. Por isso, podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Exatamente. O velho também tinha toda aquela responsabilidade, né? Mas muito mais agora. Por que muito mais agora? Não é o mesmo Deus? Não, mas ele está mais revelado. Ele está mais patente, assim, no sentido mais provado, mais autêntico, no sentido das pessoas entender melhor. É isso aí. Aquilo que era sombra passa a se tornar literal, porque Jesus está ali como um exemplo vivo. E ele veio, ressuscitou, ensinou tudo, como ele mesmo disse. Se eu não tivesse vindo e feito o que eu fiz, os sinais, os milagres, e dito o que eu disse, vocês não tinham pecado. Ou seja, tem, mas não tem. É aquela coisa, quando ele diz não tem pecado, não é no sentido geral, mas naquele sentido de diminuir, tinha inocência no meio da história, né? Mas como eu vim e fiz tudo isso, vocês não têm desculpa do vosso pecado. Então está mais claro, como ele disse para a mulher samaritana, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Assim. Então a coisa ficou bem mais clara, porque ele ressuscitou, provando que existe ressurreição. Que nós vamos ressuscitar. Eu venho buscar vocês. Ele diz outra hora, Deus não é um Deus de morto, não. Como é que Deus falou para Moisés? Ele mesmo falou. Falou para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se Abraão não existia mais, ele disse. Então é um Deus de vivo. Abraão está vivo, Jacó está vivo, Isaac está e Jacó também. É isso aí. Então, provando essas coisas assim, deixando mais claro, então está mais provado, está mais testemunhado para nós, de maneira que exige-se mais crença, mais confiança. Né? É um pouco diferente daquele, o Alcana, da Ana lá. Sim. Trazia o carneirinho lá. Ele era crente e tudo, mas não tinha essas provas todas que nós temos hoje, não. Quer dizer, acreditavam. E eu hoje. Né? É preciso acreditar, exigido muito mais de mim. A quem mais dado é mais... É verdade. É mais cobrado. Né? Primeiro tópico. Palavra-chave. Palavra-chave, Novo Testamento, né? Primeiro tópico. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Primeiro subtópico. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada de Gênesis ao Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E João, capítulo 3, versículo 16. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Exatamente. Então você vê que o próprio Jesus, ele ali ainda em carne como homem, como Deus também, claro. Mas ele enviou, ele deu esse poder, ele já tinha esse poder. Né? Assim
como tem hoje a mesma coisa, claro. Aí de transferir para nós isso aí com o poder de transformação de homem mesmo. Pescar homem, como ele disse, né? Então, todo aquele que se entrega, ele dá esse poder. Nós temos esse poder, né? E ele diz, se for ver outro versículo aqui, depois desse aí de João 20, 21, que é o que fala aí. Aí ele diz, se vocês perdoar os pecados, vos são perdoados. Os pecados. Ou seja, a igreja tem esse poder de perdoar pecado no sentido de orar e ser perdoado. Os pecados, o que é isso aí? Uma pessoa vem, eu quero aceitar Jesus, aí ele recebe a oração e é santificado, ou santificada a pessoa. Aí Paulo fala isso a Timóteo, né, dizendo toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Pela palavra de Deus e pela oração é santificada a pessoa. Então, Jesus disse, eu dou poder para vocês perdoar os pecados. Se perdoar, serão perdoados. Se reter os pecados, será retido. Ou seja, não tem essa incumbência aí, esse poder de fazer isso aí. Né? Que ligardes na terra será ligado no céu, né? O que vai influenciar a graça que está dispensada sobre, principalmente o sacerdote, a liderança que Deus tem constituído como representante dele. Quando ele disse lá para aquele paralítico, perdoados são os teus pecados. Aí o que o pessoal, quem é esse que vem perdoar pecado? Não, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, aí que diferença faz eu dizer, perdoados são os seus pecados, levanta, toma tua cama e vai. Aí ele disse, levanta, toma tua cama e vai. Aí, para vocês saberem que eu tenho poder para isso aí. Então esse poder ele dá exatamente para a igreja de fazer essa transformação, de uma pessoa ser transformada a partir dali, daquela oração, ele é santificado. Para trás perdoou tudo. Aí ele vai ter uma responsabilidade de dali em diante ele ter uma vida de santificação. Mudar de vida, ter um divisor ali de água, que é exatamente o que era antes, uma nova criatura a partir dali. Aí vai depender da pessoa lá. Agora, os pecados foi perdoado, foi. Se isso for de verdade, porque depende da pessoa lá, né? Que está pedindo perdão. Mas a igreja tem esse poder de Deus ouvir do céu e perdoar mesmo. É isso aí. Ele deu esse poder à igreja. Né? Os missionários, que somos nós. Né? Então, isso é maravilhoso. Se você for pensar nisso, poxa, eu tenho poder de orar e Deus perdoa essa pessoa aqui. E isso é real. A festa no céu, a alegria dos anjos quando uma pessoa se arrepende e aí as pessoas oram. Já pensou? Com o privilégio grande, né? Mas é isso aí. É o segundo subtópico. Uma perspectiva missionária no Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário. Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso, que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim um missionário por excelência. João 3,16. Não por acaso o missionário escocês David Livingstone disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Exatamente. Tinha que ter. Sempre Deus, ele, dentro do propósito dele, ele vai... O apóstolo Paulo até diz, eles foram endurecidos para que nós nascêssemos. Nós ser enxertados neles. Então Deus, o próprio Jesus, ele começa dizendo ali, eu envio vocês, aí não passa por aldeia de samaritano, não. Mas depois, já no final, ele diz assim,
Espere que até que do alto venha o revestimento de poder e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, ele começou dali de onde ele está. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí ele abriu. Aí você vê que ele diz para a mulher da Cananeia, né? Não, eu vim ensinando para as ovelhas perdidas de Israel. Não é lícito pegar o pão e dar aos cachorrinhos. Não, mas eu quero só um negocinho. Aí ele diz, já está perdoado. Mas porque sempre foi assim. Só que tem que ter esse reconhecimento dos judeus que foi dado a eles mesmos. Né? Mas eles foram endurecidos exatamente para você ter a oportunidade. Pelo próprio Jesus. Ele veio batendo em cima disso aí. Né? Que os judeus falharam nisso aí, mas assim, até como eu digo, é tipo uma escala. É uma escada. Né? Uns batentes, vamos dizer assim, como uma escada mesmo. Vem ali de Adão, aí dilúvio, toda aquela história. Pode ver que até a Noé veio crescendo um pouco ali. Aí o pessoal se misturaram tudo, aquela coisa. Aí vem dilúvio, depois vem Torre de Babel, tornou. Aí vem Abraão, aí cativo, tudo é umas provas, uma maneira de Deus se apresentando para o homem cada vez mais. Ele vem se revelando. Aí chegou em Cristo, é o ápice da revelação. Né? Como Paulo diz, que aquilo que ficou oculto durante todos esses séculos foi revelado nesses últimos dias a nós. Aí pronto, aí de Cristo para cá vem... cada dia é mais prova ainda, né? Porque Cristo, ele está se revelando todos os dias, não é? Exatamente. Agora, através do Espírito Santo, né? Aí você vê os homens de Deus de Cristo para cá, história, não estamos falando de Bíblia, mas história da igreja, que até mesmo está em Atos dos Apóstolos, ali há pouco tempo, mas está escrito. Aí vamos trazer, já depois dessas cartas, de fechado o Novo Testamento, os 27 cartas com os evangelhos. A história, se você for a história dos homens de Deus, de fé aqui no Novo Testamento, isso vem crescendo todos os dias. Quem se interessa por isso vai ter testemunho demais. Agora, se eu não me interesso, é aquela coisa, eu quero conhecer avião, eu vou me interessar pelo avião. Daqui a pouco você conversar comigo sobre avião, eu vou dizer tanta coisa. Ah, eu sei, ele vai assim, assado, tem um negócio lá. Eu vou saber explicar. Agora, o cara não se interessa pelo reino do céu, ele vai se interessar por testemunho de Cristo? Tá nem aí, né? Então, é isso que a gente tem que alertar as pessoas. E isso é missão. A missão de você. Conscientizar as pessoas importa que esse evangelho seja pregado a todas as gente em testemunho. Aí virá o fim. Em testemunho. É isso aí. Né? Vamos ao terceiro subtópico. A igreja, à luz dessa revelação, à luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada, anunciar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19. Essa tarefa começou em Deus, que enviou seu Filho com a mesma missão que passou a Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Exatamente. Essa aí, essa grande comissão, né? Essa grande responsabilidade que tem todo aquele que acredita, todo aquele que recebe o Evangelho, né? De graça receber, de graça deste. Já se tornou um discípulo de Jesus, a missão sua agora é fazer discípulo. Exatamente, é isso aí. Então nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus.
o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos aqui para o segundo tópico. Segundo tópico, missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Primeiro subtópico, nos evangelhos, que são os 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas, conforme está lá em Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, que foi lido lá na leitura bíblica em classe. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. João, capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Mateus 28, de 18 a 20, Marcos 16, de 15 a 18, Lucas 24, de 44 a 48 e João, capítulo 20, versículos 21 a 23. Eis a natureza missionária deles. É lindo isso, né? Exatamente. A gente nem se dá conta de que todos os evangelhos terminam exatamente Uma ordem. com a ordem do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso demais. É uma ordem que não é obrigatória. A gente tem que explicar sempre isso. Que Deus ele não obriga ninguém. É uma ordem para quem quer. Tanto para quem vai pregar, quanto quem vai ouvir. Quem crê e for batizado, será salvo. O que é crer e ser batizado? Deu sequência. Quem crê e deu sequência nisso aí. Fez uma aliança mesmo com Deus. É isso aí que ele quer dizer nessa questão batismo, né? Não é uma questão de uma regra que tem que ser batizado, porque não se salva. A partir do momento que você crê de verdade, você está salvo já. Aí, batismo é exatamente a confirmação posterior. Não é? Você experimentou, eu sempre digo que o batismo é tipo você noivou com Jesus. Você namorou, aí deu sequência ali, aí noivou. Aí colocou uma aliança no dedo, aí fez um pacto mesmo. É isso aí. Batismo é isso aí. É uma confirmação. Você, depois de experimentar, deu certo. Aí confirmou. Exatamente. Então, quando você faz uma aliança, um noivado, geralmente isso é publicado, né? Entre famílias, oficializa ali entre família. Então, o batismo é da mesma forma. Você é um ato público, onde você declara que agora você é uma nova criatura em Cristo. Você já estava ali, mas não estava bem certo do que era. Como que você conheceu mesmo e deu certo o noivado. Ou deu certo e vai noivar, isso aí. E incrivelmente tem pessoas que passam uma vida na igreja e não querem assumir esse compromisso. Será por quê? Exatamente, parece que não se acerta direitinho. Então tem esses detalhes aí, né? Mas aí lindo. Tem aqui esse João 8:32 até o 36, conhecerei a verdade vos libertará. E vai aí, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre, né? Então é isso aí, é uma sequência aqui, né? E aqui exatamente desse novo
Testamento, Atos dos Apóstolos vai falar aqui, né? Tudo. Então você vê que é essa sequência que o Evangelho vem aí mesmo depois da Bíblia, depois de concluído o Evangelho, né? Vem aí nós temos um dever de ter contato com pessoas que é usada por Deus. Principalmente ter um pastor, né? E ter pessoas ao nosso redor para vocês se firmando. Sabe aquela coisa, como que você vai dando consistência É isso. na coisa, né? Vamos dizer assim que seja o noivo, mas você está pesquisando sobre esse noivo. Ou está namorando com Jesus, no caso. Aí você fazer pesquisa. E aí tu já conhece há muito tempo como é que é o negócio. Então você vai se interessar por isso, por testemunho do Evangelho, o que fez na vida das pessoas, mesmo depois de fechar o cano bíblico, mesmo, né? Desse período de 2000 anos para cá. Então você vai fazer essa pesquisa, pesquisar dos teus vizinhos que são crentes, pai, como é que é isso aí mesmo? Então você tem que se interessar nisso aí, isso é você acreditar e até mesmo para você pregar para os outros, você ter conhecimento. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Você não tem vergonha de estar pesquisando isso, de estar perguntando, de estar querendo aprender, né? E que maneja bem a palavra da verdade. Tu vai manejar uma coisa sem tu saber? Então tem que aprender isso, né? Aí conhecereis a verdade te liberta se você conhecer. Então você vai conhecendo, conhece a verdade e ela automaticamente está entendendo. Então esse processo aqui, só para você ter uma ideia de como é, tanto a missão como você começar, você dar ouvido, né? Que aí é o resultado da missão, é as pessoas que ouvem, né? É lá que está a produtividade, a produção, vamos dizer assim, os frutos, né? São nas pessoas que vão ouvir, né? E assim, quando eu dou ouvido, eu começo a produzir também já minha... E não necessariamente aqueles resultados momentâneos, né? Porque aqui quando Jesus ensina que nós precisamos fazer discípulos, é exatamente esse acompanhamento, esse ensinamento mais profundo, porque tem campanhas, tem cruzadas que muitas pessoas aceitam a Jesus, mas poucos se firmam, porque tem muitas pessoas que nem chegam a compreender o que realmente eles estão fazendo, que decisão eles estão tomando. Nós somos muito levados pela influência, às vezes a gente ouve, se impressiona, se emociona, porque o Evangelho ele nos emociona também. Mas não só isso, né? Vai ter o momento dos nossos desafios espirituais, que é exatamente para crescimento da nossa maturidade espiritual, da nossa maturidade até emocional mesmo. E esse crescimento, ele exige dor. Não é só nos termos físicos que a gente vai sentir a dor desse processo. Mesmo. Então, tem muitas pessoas que desistem na sua carreira de fé exatamente porque elas imaginam agora uma vida sem dor. Diferente, privilegiada na terra. Eu fui para a igreja, fui curada. Tem outras pessoas que dizem, eu senti tanta alegria, porque de verdade você sente essa alegria, essa paz, e ela pode ser permanente a partir do alimento que nós damos, da nutrição que nós damos na palavra, mas não significa que nós não teremos essa dor. No mundo tereis aflição. É a dor do crescimento mesmo. É como um trabalho, tudo exige esforço para você vencer em todos os sentidos, né? Ter um filho, exige esforço para criar esse filho, exige esforço. Então, tudo para você ter um objeto, tem esforço. Aí ter o reino do céu não tem esforço. Aí a então vida... você manter... Para você manter uma casa lá pintadinha, arrumadinha, dá um cupim, quebra uma telha, é rolo, ou não? Então aí quebra a torneira, espoca cano, aí não sei o que, fechadura. Aí para você manter, não tem uma manutenção nisso aí?
E o reino ser a tua alma livre do pecado. Você tem que ter uma batalha nisso aí. E vai levar uma vida Aquele inteira. que vencer até o fim, eu considerei que sente no meu trono, no meu venci, sentei no trono do meu Pai, disse Jesus, né? A gente não pode desanimar, mesmo que a Isso. gente não perceba esse crescimento, mesmo que a gente encontre essas barreiras e ache que não estamos tendo resultado, porque a gente quer mais de Deus. Né? O ser humano, ele vem com essa necessidade, então a gente quer. Então, por a gente, às vezes, não conseguir esse resultado, tem muitas pessoas que desistem. E o melhor disso, que se torna mais facilita um pouco, é você achar a tua vocação. Porque muitas vezes você pega a vocação do outro. Ah, eu quero ser isso. Aí não tem nada, não tem dom nenhum para aquilo lá, você não tem tino nenhum, vamos dizer Aí se assim. frustra, né? Aí você se enrola todo. Aí Jesus não, Paulo, ele fala muito a respeito disso. Veja a vossa vocação. Se eu sou carpinteiro, eu não posso querer ser motorista. Vai dar errado, eu sou carpinteiro, eu tenho um dom, um tino, que a gente chama tino, assim, sentido de dom mesmo, que eu já nasci com esse dom, de mexer com madeira. Então eu vou ser carpinteiro. Então, na obra de Deus, naquele sentido lá, e você vai, e te acomoda lá. Ah, mas porque eu acho que eu não estou produzindo. É claro que está produzindo. Está produzindo. Então tem o pregador, tem o porteiro da igreja, rapaz, então está fazendo a mesma obra. Eu sempre digo que no exército tem os cozinheiros e tem um caboclo que está lá na frente, que está atirando no inimigo, que ele é bom de tiro, tem coragem de ir na frente. O cozinheiro não tem coragem, botar ele lá, não vai produzir nada, não tem coragem nem de atirar no caboclo, no adversário. Quer dizer, não fica lá cozinhando mesmo, deixa eu aqui, que eu sou mais doidão nisso aqui. Então, faz comida para mim, traz água para mim, que eu só mando. Então, é esse lado aí, cada um na sua posição, entendeu? Então, vamos aí. O segundo subtópico, nos Atos dos Apóstolos, que muitos chamam de Atos do Espírito Santo. Que os apóstolos, na realidade, eles exerceram isso aqui exatamente com a inspiração do Espírito Santo, né? Exatamente. Então, nos Atos dos Apóstolos, é um dos livros do Novo Testamento. Os missionários Filipe e Pedro. Na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a Estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou-o nas águas. Está em Atos capítulo 8, versículos de 26 ao 39. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Atos capítulo 11, versículos 17 e 18. Exatamente. É isso aí. Então é transcultural exatamente de você sair, dependendo de Deus te enviar, você ir mesmo. Você, às vezes, não ir, mas você investir, né? Pedir a Deus, vai se abrir as portas de missões para você. Se você abrir o coração para Deus, Deus te usa. Né? Seja na oferta, seja indo, ou seja orando, né? Sendo a favor. Porque quem ora pela missão, ele é a favor da missão. Né? Exatamente. Tem como você orar por uma coisa que você é contra, né? Você vai lembrar disso, você vai se interessar por isso, se esforçar. Vamos aí no terceiro. Terceiro subtópico, nos Atos dos Apóstolos ainda. Os missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16, capítulo 3, versículo 8, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, Tito, capítulo 2, versículo 11. Em Atos, vemos que, através do seu ministério, a primeira igreja
estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém, pela perseguição, foi enviado pela igreja em Antioquia juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica, Atos capítulo 13, versículos de 1 ao 4. Exatamente, os gentios ali já se interessaram em pregar os gentios, enviar missionários para outros povos gentios, né? Gentios. Mas é isso aí. Atos dos Apóstolos significa aquilo que os apóstolos fizeram. Eu estou dizendo só para quê? Porque tem gente que não entende o que nós estamos falando, né? Então, exatamente, vai explicar melhor que aquilo que eles realizaram, a obra missionária, foi escrito aqui por Lucas, né? Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. É isso aí, vamos... Terceiro tópico. Terceiro tópico, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 14. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas plantadas, como dirigir os assuntos de uma igreja local. Exatamente, é o governo da igreja, ele ensinando ali, tanto a Timóteo como a Tito, eles preparar o obreiro para ensinar as pessoas a organizar o governo da igreja. Porque tem um governo local, um governo terreno, né? Organização. Para que haja crescimento, né? Em qualquer lugar tem que ter organização, né? Pode ser um bairro, pode ser uma casa, tudo, né? Não, tem que ter ordem, senão é desordenado, ninguém sabe o que fazer, né? Então a igreja tem ordem, a igreja local, cada local tem a sua maneira de conduzir, né? Como seja uma família ali. Não, aqui é assim, não ter culto tal dia, tá? Com esse tipo aí de governo humano, né? Ali, com organização humana, né? Vamos... Segundo subtópico, nas cartas gerais. Primeiro foram as cartas paulinas, agora as cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como, por exemplo, a carta aos Hebreus, que demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, Hebreus capítulo 7, versículos 19 e versículo 22, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar sua vontade como lhe agrada, Hebreus capítulo 13, versículo 20. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o evangelho de Cristo. E, finalmente, as cartas de Pedro, asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Isso tudo é uma sequência de ensinamento, né? De como, carta aos Hebreus, por exemplo, exatamente essa mudança de aliança, né? Daquilo que era sombra para aquilo que é espiritual, né? Aquilo que era só, que apontava, né? E agora o melhor, que é o Novo Testamento, está dizendo, né? Porque o novo passou, o velho passou, agora é novo. Então tudo espiritual, tudo apontando para Cristo, não tinha nada a ver mais com sacrifício de animal, porque Jesus já foi sacrificado por todos nós, então é isso aí. Então toda essa mudança, né? E
isso apontando, esclarecendo a pessoa de Jesus. Tá? A nova realidade Isso. em Terceiro, Cristo. O terceiro subtópico fala sobre o Apocalipse. No Apocalipse, nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e versículo 10, capítulo 7, versículo 9 e capítulo 11, versículo 15. exatamente. Essa mensagem a cada igreja ali, que serve de exemplo para toda a vida, né? Para nós todos, né? E para o povo da época e para agora também, né? É isso aí. Conclusão, né? A conclusão. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, Ele enviou seu único Filho que, com preço de sangue, pagou os pecados dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Missão nasce no coração de Deus, ela opera na história através do poder do Espírito Santo, né, que a gente só pode, né, dar prosseguimento a essa obra nobre de pregar o Evangelho, de ver a manifestação do poder de Deus na nossa e na vida das pessoas através do Espírito, isso é indiscutível, mas tudo apontando para Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Exatamente. O centro, né? Todo essa revelação é tudo para trazer essa completude que é Cristo, né? Através desse plano perfeito, porque nele está manifesto todo o amor e toda a graça de Deus. Verdade. Graças a Deus já estamos aí finalizando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha aprendido conosco e com a revista também, aqui o comentário, né? Comentários da revista. É isso aí. Como já foi dito aí, tudo fecha em Jesus, né? Não tem como o homem se salvar sem não confessar o nome do Senhor Jesus. Nessa confissão serve de testemunho para outras pessoas, exatamente para todas as pessoas, ainda que seja para te perseguir, outros para copiar, para querer também fazer o mesmo, mas exige-se essa confissão e essa perseverança na confissão. Não é só confessou e parou, não. Confissão diária, todos os dias, né? E pedindo perdão, que só Ele pode perdoar pecado, né? Nesse sentido de... E isso a gente pede tanto para Ele, mas tem que confessar aos homens, né? É exatamente para dar testemunho, né? Que o Senhor é o único e suficiente Salvador na sua vida. É isso aí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e amém. Amém.